Você sabia que o universo das HQs da Vertigo, a linha de quadrinhos da DC, é cheio de histórias que desafiam os limites do que você imagina sobre o que uma história em quadrinhos pode ser? Prepare-se para embarcar em uma jornada cheia de mistérios, dramas e reviravoltas. Mas antes de começarmos, já se perguntou quais são as 10 histórias mais importantes que definiram essa linha de quadrinhos tão icônica? Se não, fique comigo, pois vou te levar pelos maiores marcos da Vertigo, com profundidade e detalhes que você talvez nunca tenha ouvido falar. Como uma linha de quadrinhos da DC conseguiu se tornar uma verdadeira potência de histórias maduras e complexas, criando universos próprios e desafiando as convenções do gênero. Não tô falando só de heróis com poderes fantásticos, mas de personagens que são, de certa forma, mais humanos do que qualquer outro. O que aconteceu nos bastidores da Vertigo para que ela revolucionasse os quadrinhos? Fique comigo, pois vamos explorar agora as 10 histórias mais importantes dessa jornada. 10. Fábulas. Fábulas segue os personagens clássicos dos contos de fadas que foram forçados a viver no mundo moderno após suas terras natais serem invadidas pelo adversário. A série mistura política, intriga e fantasia, enquanto os personagens tentam reconstruir suas vidas enquanto enfrentam novos desafios e inimigos. Cada fábula, como o Lobo Mau, a Chapeuzinho Vermelho e a Branca de Neve, lidam com os dilemas de se adaptar à vida moderna enquanto mantêm suas identidades e tradições. Fábulas trouxe uma reinterpretação moderna e sombria de personagens clássicos dos contos de fadas, criando uma história sobre fuga, identidade e resistência contra opressores. A série foi uma das mais longas e bem-sucedidas na Vertigo. Fábulas teve uma enorme popularidade, se expandindo para outras mídias e gerando uma série spin-off, First, além de inspirar adaptações de videogames e uma base de fãs sólida. 9. Escalpo. A história segue Dash Bad Cars, um jovem que retorna à sua reserva nativa em Dakota do Sul, onde se infiltra no mundo do crime organizado e da corrupção. Ao se envolver em um jogo perigoso com os líderes da reserva, Dash deve confrontar seu próprio passado e as escolhas que fez. A narrativa também explora as tensões entre a lealdade à sua terra natal e o desejo de mudança em um ambiente que está imerso em violência e corrupção. Escalpo mergulha em temas como identidade, corrupção e as lutas das comunidades indígenas, ao mesmo tempo que oferece uma narrativa crua e realista. A série se destacou por sua representação honesta e sem adornos da vida nas reservas indígenas. Escalpo recebeu aclamação crítica por sua escrita e por sua abordagem sensível, sendo considerada uma das melhores séries de crime da década de 2000. A obra também gerou discussões sobre a representação de povos indígenas nos quadrinhos. 100 Balas. 100 Balas segue o personagem Agent Graves, que oferece a qualquer pessoa uma oportunidade de vingança, uma arma com 100 balas e a imunidade legal para usá-la. Cada arco de história acompanha indivíduos diferentes que recebem a oferta e as consequências das escolhas de suas escolhas revelam uma rede de corrupção e traição. A série testa uma trama complexa de escolhas e consequências, explorando o preço da vingança em um mundo onde a moralidade é muitas vezes relativa. 100 Balas oferece uma visão única sobre vingança, moralidade e justiça. Com uma narrativa intrigante e personagens complexos, a série se destacou pela maneira como contava histórias interligadas de vingança e escolhas morais. A série foi uma das mais inovadoras de sua época, influenciando outros quadrinhos de crime e mistério. A obra ganhou inúmeros prêmios, como Eisner Awards, e é altamente considerada no gênero noir. Os Invisíveis. Os Invisíveis segue um grupo de ativistas e agentes secretos que lutam contra forças invisíveis que controlam o mundo. Ao longo da série, o conceito de uma guerra oculta entre a liberdade e a opressão é explorado, com o personagem principal, Danny McGowan, sendo recrutado para lutar contra um sistema corrupto e invisível. A trama mergulha em temas de anarquia, liberdade mental e desafios contra as estruturas de poder, em uma jornada que mistura o real e o metafísico. Os Invisíveis de Grant Morrison desafiou leitores a pensar sobre controle social, misticismo e revoluções invisíveis. A série foi uma exploração multifacetada de teorias de conspiração, filosofia e contra-cultura. A obra teve um grande impacto na cultura underground e influenciou profundamente a escrita de quadrinhos, com muitos considerando Os Invisíveis como uma das obras mais ousadas de Morrison.
A série também ajudou a popularizar o conceito de transgressão nos quadrinhos. Hellblaster. John Constantine, um mágico e anti-herói, navega pelas trevas do mundo sobrenatural, enfrentando demônios, espíritos e sua própria moralidade questionável. Constantemente envolvido em situações perigosas e manipulativas, Constantino tenta lutar por uma causa maior, mas sempre em busca de um pessoal. Seus próprios erros passados o perseguem, enquanto ele manipula e engana para sobreviver no universo sobrenatural. Hellblaster é uma das séries mais icônicas da Vertigo, conhecida por sua mistura de elementos sobrenaturais e realismo urbano. O personagem John Constantine tornou-se um dos anti-heróis mais amados do universo dos quadrinhos, abordando temas como corrupção, redenção e magia. A série ajudou a moldar a percepção dos quadrinhos de terror e ocultismo, com Constantine se tornando um ícone que foi adaptado para diversos meios, incluindo TV e cinema. A mistura de misticismo e anti-heróis urbanos inspirou muitos criadores de quadrinhos contemporâneos. O Último Homem. Em um mundo pós-apocalíptico onde todos os homens morrem de uma misteriosa praga, York Brown, o último homem sobrevivente, tenta encontrar uma razão para sua sobrevivência e salvar o mundo. Acompanhado de uma macaca e uma agente do governo, ele atravessa os Estados Unidos tentando entender a nova ordem mundial, enquanto é perseguido por diversas facções. A história também aborda as complexas relações de poder e identidade em uma sociedade de mulheres forçadas a reconstituir a civilização. Y, o Último Homem, misturou ficção científica e questões sociais de forma única, oferecendo uma reflexão profunda sobre gênero, poder e sobrevivência. A obra foi uma das mais aclamadas de sua época, sendo um marco na narrativa de quadrinhos modernos. A série não só estabeleceu Brian K. Vaughan como um dos grandes nomes dos quadrinhos, mas também gerou discussões sobre o papel das mulheres na sociedade e as dinâmicas de poder, além de se tornar uma das adaptações mais esperadas para as telas. 4. V de Vingança. Em uma Grã-Bretanha futurista dominada por um regime fascista, um homem misterioso, conhecido apenas como V, inicia uma revolução para derrubar o governo. Usando táticas de guerrilha, V busca inspirar o povo a lutar pela liberdade, enquanto seu passado sombrio se desvela lentamente. A história não apenas dispõe os horrores do totalitarismo, mas também explora a capacidade do indivíduo de desafiar e mudar a estrutura de poder opressora. A obra de Alan Moore e David Lloyd introduziu uma visão sombria e distópica de um futuro totalitário, abordando temas como liberdade individual, resistência e as consequências de um governo opressor. V de Vingança se tornou um símbolo de rebeldia contra o controle social e político. Com forte influência na política e cultura pop, V de Vingança ganhou novos seguidores após a adaptação para o cinema em 2005, e a máscara de V se tornou um símbolo global de protesto, usado em manifestações ao redor do mundo. 3. Preacher. A história segue Jesse Custer, um pregador do Texas possuído por uma entidade misteriosa chamada Gênesis. Junto de sua amada Tulip e o do vampiro Cassidy, Jesse embarca em uma jornada para encontrar Deus e confrontar o Criador, enquanto lida com forças do bem e do mal em um mundo corrupto. Sua busca por respostas o coloca em uma trajetória de destruição e revelações que questionam as próprias bases da religião e da humanidade. Preacher foi uma história que mesclou elementos de faroeste, humor negro e uma crítica pesada à religião, à moral e à sociedade. Com personagens memoráveis e uma trama irreverente, tornou-se uma das obras mais populares e influentes da Vertigo, desafiando os limites dos quadrinhos mainstream. A série foi considerada uma provocação intelectual e, ao mesmo tempo, uma forma de entretenimento de altíssima qualidade. Além disso, levou ao lançamento de uma série de TV que trouxe novos fãs para a história e reforçou sua relevância na cultura pop contemporânea. 2. Sandman. A série segue a jornada de Morpheus, o Senhor dos Sonhos, que, após ser capturado por um ocultista, passa décadas preso. Quando finalmente escapa, ele busca restaurar o equilíbrio de seu reino enquanto enfrenta antigos erros e lida com personagens como Lucifer, a Vorte e outros seres mitológicos.
Em sua busca por redenção, ele tem que lidar com consequências inesperadas e o destino de seus próprios domínios, desafiando a natureza do que significa ser um deus imortal. Sandman não só moldou o futuro da Vertigo, como também redefiniu o que os quadrinhos poderiam ser ao combinar mitologia, literatura clássica e temas universais com uma profundidade incomum. Gaiman criou um mundo riquíssimo, onde sonho, realidade, história e ficção se entrelaçam, oferecendo uma reflexão sobre o poder da narrativa. Além de se tornar um clássico cult, Sandman foi um dos quadrinhos a ser indicados para prêmios literários mainstream, algo inédito para a época. A série também teve uma enorme influência sobre escritores e criadores, tornando-se um marco na transição dos quadrinhos para um público mais amplo. A saga do Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano, ou Alan Holland, após ser transformado por um acidente químico, busca sua verdadeira identidade e tenta lidar com a sua nova forma de vida. Em sua jornada, ele descobre conexões místicas com a natureza e com o reino vegetal. Moore levou o personagem para além de um simples monstro de terror, explorando questões existenciais e ambientais com uma profundidade única. A fase de Alan Moore no Monstro do Pântano redefiniu o personagem, que era originalmente um herói de terror simples, transformando em uma história sobre identidade, natureza e a conexão entre o humano e o sobrenatural. Essa fase se tornou um marco dos quadrinhos de terror e fantasia. A série não só revitalizou o Monstro do Pântano, como também teve um impacto duradouro na linha Vertigo, ajudando a moldar o que se tornaria a abordagem mais adulta e literária dos quadrinhos. A história influenciou uma série de outras obras de terror nos quadrinhos. Então, agora que você conheceu as 10 histórias mais importantes da Vertigo, fica claro que esse estilo não se trata apenas de quadrinhos, mas de arte, filosofia e uma abordagem única sobre a complexidade humana. Essas histórias ajudaram a redefinir a maneira como consumimos histórias em quadrinhos e tiveram um impacto imensurável no mundo dos quadrinhos como um todo. Se você curtiu esse vídeo e quer mais conteúdo sobre quadrinhos, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!